Mas Deus seja louvado aqui por tudo que nós vamos vivenciar, já vivenciamos para a honra e glória de Deus. Você sabe que na dinâmica do evangelismo, a gente passa em muitos lugares vendo a manifestação de Deus, o Espírito Santo realizando milagres aí em vários lugares. E a gente também participa de muita celebração batismal. Eu me lembro de uma ocasião que eu estava no Espírito Santo. Alguém conhece o estado do Espírito Santo aqui? Deixa eu ver as mãos. Temos ali. Quando a gente fala do Espírito Santo, o estado, normalmente a gente conhece ali Guarapari, Vila Velha, Vitória, que é a capital do Espírito Santo. Mas tem uma região montanhosa chamada Santa Teresa, que é uma das cidades mais frias do sul do estado do Espírito Santo. Pensa num frio. Eu me lembro que nós tínhamos um batismo em Santa Teresa no auge do frio. Era o período mais frio do ano, ali no meio de julho. Um momento ali, é uma cidade turística pelo frio, e o batismo era um sábado pela manhã, numa cachoeira, no meio de uma mata fechada, no auge do frio. E eu lembro que eu coloquei aquele roupão pega frango, que eu sou meio comprido, as pernas bom, não imagina muito não, mas eu coloquei aquele roupão fino. O roupão normalmente é um tecido fino, e quando eu cheguei naquela mata fechada, os irmãos ali que estão acostumados com frio, batendo o queixo ali, todos agasalhados, e eu cheguei fingindo que estava tudo certo, mas por dentro uma tremedeira, um frio terrível. Quando eu olhei para a água da cachoeira, no meio de uma mata fechada, quando a água caía, subia uma fumacinha da água, O pessoal conversava, saía aquela fumacinha. Eu falei, misericórdia, essa água deve estar uma delícia. E quando eu cheguei, para piorar, vieram ali o tal dos borrachudos. Conhece ou não? Aqui tem também, não? Uma praguinha, Mas não veio um ou dois, não. Veio um exército. Eu levei umas picadas de um lado e do outro, e coça daqui e dali, e eu tive que tomar uma decisão. Parece que eles percebem que tem sangue novo no pedaço, E eu já fui levando picadas, que eles não é exagero, muitas, ele deixa uma bolinha, fica vermelhinho, por causa do sangue ali, começa a coçar, e vieram vários. Eu olhei para aquela água e eu tive que tomar uma decisão. Se ficar, o bicho come, literalmente, e se correr, o bicho pega. Em algum momento eu olhei e falei, gente, isso é um mosquito ou é um morcegão, Parece o Conde Drácula. E eu tomei a decisão de correr e entrar na água. Quando eu entrei naquela água, no início do programa, dos louvores, eu não sabia o que estava pior, Lá fora, com os morcegão, ou lá dentro, na água congelante, e parece que apertou tudo por dentro e explodiu, Eu já não sentia circulação sanguínea, anestesiado. Cantamos louvores, o pastor fez uma fala, eu acho que foi o sermão mais rápido que eu já preguei na minha vida, Quando eu batizei a pessoa, ela deu quase um mortal para trás. O pessoal achou que era fervor, mas era frio mesmo. Terminamos ali. Nós estávamos agora num outro evangelismo, uma outra configuração. Colocaram uma caixa d'água e um grande ebulidor dentro. Eu falei, glória, Depois da água congelante em Santa Teresa, agora uma água temperada, morna, aquecida, maravilha. Só que eu sou mineiro. Tem algum mineiro aqui? Não. Ou tem alguém parente de mineiro, avós aí? Se for puxar, cavucar, nós vamos, está tudo junto e misturado, Dizem que o mineiro não olha a profundidade de um rio com os dois pés, vai com um pezinho, Eu lembro que eu coloquei a mão ali e falei, irmãos, essa água está fervendo.
está muito quente, fervendo não, exagero, né? Mas estava muito quente. Aí os irmãos colocaram, nossa, pastor, é verdade, eu acho que estava tão empolgante lá o programa, que esqueceram o ebulidor e aqueceu demais. Eu falei, Senhor, que provação, depois da água congelante, agora uma água quase fervendo. Irmão, isso aqui é um tanque batismal ou um caldeirão, né? Vai cozinhar todo mundo, nós vamos batizar ou cozinhar, né? E aí os irmãos pegaram baldes de água fria, jogaram, eu coloquei a mão assim, olha, está quente, mas dá para entrar. Que besteira que eu fiz, né? Porque quando eu entrei, irmãos, pensa numa água quente. Eu não sabia o que era pior, a água congelante lá em Santa Teresa ou a água quente. Enfim, né? No finalzinho a água ficou morna, porque nós cantamos, esperamos. No final, quando os candidatos entraram, estava quente, mas nem tanto. No término do apelo, a água morna foi, agora ninguém mexe comigo, me deixa quieto aqui. Não, pastor, pode sair, já terminou. Não, me deixa quieto aqui. Depois da água congelante e quase fervendo, agora eu vou ficar aqui também. Parece, era um tanque batismal, agora virou uma banheira, né? Queridos, por que eu estou dizendo isso? Deus é especialista em nos tirar do frio da indiferença para o calor do fervor. Talvez eu esteja falando para alguém que em algum momento da jornada espiritual, quando você conheceu o Evangelho, lembra pela primeira vez, quando a palavra de Deus chegou na tua casa, na tua vida, quando você aprendeu sobre as profecias bíblicas, a volta de Jesus, Daniel 2, Daniel 7, Apocalipse, você queria pregar nos 4 cantos do bairro, Jesus está voltando, Ele vai voltar com poder, grande glória, mas aí vai passando o tempo, parece que a gente começa a lidar com desafios, mágoas, ressentimentos, dissabores, vem algumas decepções, nem tudo ocorre conforme imaginávamos e alguns começam a se esfriar na fé. Eu não sei se é a condição de alguém aqui, mas eu queria que você lembrasse quando você conheceu o Evangelho lá atrás, o teu fervor, o teu ânimo, o teu entusiasmo, a tua vontade de pregar o Evangelho, de anunciar para as pessoas. E aí vai passando o tempo, parece que a gente liga no automático e deixa a vida levar e vamos empurrando pela barriga. Deus pode mudar por completo o curso da minha e da sua história. A história conta que certa vez, numa catedral em Roma, o teólogo Tomás de Aquino entrou pelo meio da catedral, enquanto o Papa Inocêncio IV contava uma soma incalculável de recursos. Ele estava ali naquele monturo de tesouros, dinheiro, e aí o teólogo entrando pela catedral, o Papa, percebendo a presença de alguém, virou-se para trás e disse assim: vê, Tomás, a igreja não mais pode dizer não temos prata e nem ouro, fazendo menção às palavras de Pedro, lá diante do templo chamado Formosa, enquanto um homem mendigo pedia esmolas, Pedro disse: olha para nós. Ele olhou e Pedro disse: não temos prata nem ouro, mas o que eu tenho eu te dou. Em nome de Jesus Cristo, toma o teu leito, levanta e anda. O Papa Inocêncio IV disse: vê, Tomás, não mais podemos dizer não temos prata e nem ouro, porque nós temos aos montes. E a história diz que o teólogo respondeu: é verdade, mas também não podemos dizer em nome de Jesus Cristo Nazareno, levanta e anda. Queridos, como igreja adventista do sétimo dia, talvez não podemos dizer não temos prata e nem ouro, porque a igreja cresce em todo o mundo. No período da pandemia, em que muitas igrejas fecharam as portas, a igreja adventista continuou crescendo.
avançando. Nós temos hospitais em muitos lugares. A educação adventista, de vez em quando, aparece em alta, capas dos principais jornais do mundo inteiro, revistas, algumas uniões, associações, divisões, pastores, obreiros, projetos, recursos, igrejas bem ajustadas. A igreja cresce em todo o mundo. Mas a pergunta é: será que podemos dizer, em nome de Jesus Cristo Nazareno, levanta e anda? Mais do que nunca, a gente precisa da unção do Espírito Santo, o poder de Deus sendo manifestado na vida de cada um de nós. A igreja primitiva, ela dependia do Espírito Santo. Queridos, quantos aqui acreditam que Jesus vai voltar com poder, grande glória? Deixa eu ver as mãos. Louvado seja Deus. Ele vai voltar com grande poder, glória. Mas eu não sei se você já teve a sensação que parece que nós estamos muito distantes de cumprir a profecia de pregar o Evangelho em todo o mundo, a toda criatura. Existem países que, queridos, a igreja ela é extremamente irrelevante naquelas localidades. Nós precisamos alcançar o mundo. E quando a gente fala aqui da cidade, do estado de São Paulo, temos ainda um desafio grande. E do jeito que nós estamos indo, a impressão que dá é que não será suficiente. Nós precisamos de algo mais do que estratégias, mais do que projetos, mais do que planos, mais do que recursos. A nossa necessidade tem que ver com a unção do Espírito Santo. A igreja primitiva dependia totalmente do Espírito Santo. Observe o sermão de Pedro, que converte 5.000 pessoas, 3.000 são batizados de uma vez. Eu acho que foi o sermão mais simples que eu já li na minha vida. Nada de extraordinário, nada complexo, nada aprofundado, mas ele foi um instrumento poderoso nas mãos de Deus. Esses dias, lendo um pensamento de A.W. Tozer, ele disse o seguinte: se o Espírito Santo se retirasse da igreja primitiva no contexto do Pentecostes, eles não teriam feito 95% do que fizeram. E se o Espírito Santo se retirasse da igreja hoje, talvez continuaríamos a fazer 95% do que estamos acostumados. Queridos, esse pensamento me impactou grandemente. Se o Espírito Santo não agisse lá no Pentecostes, não teria acontecido absolutamente nada, porque tudo que aconteceu foi por meio da atuação do Espírito Santo. Mas ele diz: se o Espírito Santo não agisse nas igrejas em nossos dias, talvez não mudaria nada, as coisas continuariam a funcionar da mesma maneira. E isso nos leva a pensar: será que as nossas ações, elas são meramente ações humanas, mecânicas, automáticas? Nós estamos indo num ritmo humano, ou tem sido motivada pela atuação do Espírito Santo? Nós precisamos de Deus agindo na vida de cada um de nós, na vida também da sua igreja. Eu não sei quantos aqui em algum momento da vida espiritual já orou assim: Senhor, enche a minha vida do Espírito Santo e me dê porção dobrada do Espírito Santo. Enche a minha vida. Alguém já orou assim? Deixa eu ver as mãos. Queridos, eu também já orei: Senhor, enche a minha vida do Espírito Santo, do teu poder, e que eu esteja transbordando o teu poder na vida das pessoas. Mas Ellen White, ela tem um texto, em outras palavras, ela diz o seguinte: antes de orarmos para sermos cheios do Espírito Santo, nós deveríamos orar para nos esvaziar de nós mesmos.
Deus não pode encher um copo que já está cheio. Antes da gente clamar, Senhor, encha minha vida, nós deveríamos dizer, Senhor, esvazia do orgulho, da presunção, do egoísmo, do ciúme, da inveja, das fofocas, da indiferença, do desamor. Senhor, esvazia minha vida daquilo que não tem que ver com o teu propósito, com o teu plano na minha vida, com os frutos do Espírito. Deus só pode encher uma vida que está vazia. Por isso, ao longo da Bíblia, a gente vai ver Deus usando homens e mulheres depois que eles perdem tudo. Observe, por exemplo, Naamã. Naamã tinha uma lepra terrível. Depois que ele é constantemente frustrado, lá com o rosto no pó da terra, quando ele olha para o alto dizendo, Senhor, não tem mais nada. Então agora você está pronto para ser cheio do Espírito Santo e receber um milagre de Deus. Observe Moisés. Queridos, Moisés foi educado lá no Egito com o faraó, tinha uma experiência extraordinária, precisou vaguear pelo deserto para que ele se esvaziasse de tudo que ele havia aprendido, e depois vazio, sem nada. Em algum momento Deus pergunta-se, Moisés, o que você tem na sua mão? Senhor, a única coisa que me sobrou foi esse cajado, eu não tenho mais nada para te oferecer. Então, Moisés, agora você está pronto, porque agora você está vazio, porque agora não existe o orgulho, não existe a presunção, não existe a confiança própria. Agora, Moisés, você está pronto, porque agora vazio eu poderei encher a tua vida. E Moisés, somente com esse cajado e nada mais na sua vida, você vai ver coisas extraordinárias, coisas espetaculares. Por isso, queridos, às vezes a gente precisa cair no fundo do poço, às vezes a gente precisa perder tudo, às vezes a gente precisa perder os recursos, a autocapacidade, para entender que nós precisamos ser cheios do Espírito Santo. Antes de ser cheio, precisamos nos esvaziar aqui de tudo aquilo que não é o propósito de Deus. John Stott chegou a dizer o seguinte: antes de Cristo enviar a igreja para o mundo, Ele enviou o Espírito Santo para a igreja. Nós não podemos cumprir a missão se não estivermos cheios do Espírito Santo. E queridos, antes da missão existe a unção, depois da missão a mansão. Não dá para a gente criar inversões, não dá para a gente cumprir a missão sem unção, e não dá para a gente querer a mansão sem missão. Há muitas pessoas que querem a coroa, mas não querem tomar a cruz. Há muitas pessoas que querem a vitória sem batalhas. Primeiro missão, depois mansão. Mas para cumprirmos a missão, precisamos da unção que vem do alto, o poder de Deus sendo manifestado na vida de cada um de nós. Vamos ler juntos aqui Atos capítulo 1, verso 8. Eu não sei se, acho que dá para ler, né? Vamos lá juntos, 1, 2, 3 e... Mas recebereis poder ao descer sobre vós, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, e até os confins da terra. Amém, queridos? Essa promessa é para nós também. Recebereis poder. Essa palavra poder, ela vem do grego dinamis, que aponta para duas direções: dinamite e dinâmico. O poder de Deus, o poder da manifestação do Espírito Santo, ao mesmo tempo que é dinâmico, ele é também dinamite. O que isso significa? Você já ouviu alguém dizendo assim: pastor,
Deus dirige a igreja, Deus está conduzindo a sua igreja. É possível dirigir uma igreja imóvel, paralisada, inerte, que não se movimenta para seguir as coordenadas do cabeça, Cristo Jesus? Deus só pode dirigir uma igreja que está em movimento. Queridos, se o corpo não segue o cérebro, existe algum problema, alguma dificuldade, porque o que comanda todo o corpo é o cérebro. Se há uma dificuldade do corpo estar atrofiado e não seguir as coordenadas do cérebro, nós precisamos parar para pensar um pouco. Na vida espiritual, Ellen White certa vez disse o seguinte: aqueles que nada fazem a não ser orar, em breve deixarão de fazê-lo, ou as suas orações se tornarão frias e monótonas. Queridos, eu vou repetir. Ellen White diz o seguinte: aquele que na vida espiritual nada faz a não ser orar, em breve deixará de orar, ou as suas orações se tornarão frias e monótonas. Aí chega num momento que a gente chega de manhã e fala assim: Senhor, obrigado pela noite de sono, em nome de Jesus, amém. Aí chega na hora do almoço: Senhor, obrigado pelo alimento, em nome de Jesus, amém. À noite: Senhor, obrigado pelo dia, em nome de Jesus, amém. E aí a gente bate no peito e diz assim: eu oro igual Daniel. Quantas vezes por dia? 3 vezes ao dia. Mas uma oração monótona, repetitiva, uma oração que não sai da superficialidade. Seria melhor gravar e deixar então todos os dias a gravação funcionar daquela maneira. Queridos, experimente ter um namoro, um casamento, um relacionamento de amizade, ou com os filhos, falando as mesmas coisas de manhã, tarde e noite. Que relacionamento é esse? Que não há intimidade, não há profundidade. Ellen White diz que a causa dessa monotonia espiritual tem que ver com uma vida de sedentarismo espiritual. Quando a gente não exercita a fé, a tendência é que ela vai atrofiando. Existe o tripé famoso no mundo espiritual: é a comunhão com Deus, a oração, a leitura da Bíblia e o testemunho cristão. Se nós não fizermos esse tripé, nós vamos estar em algum momento atrofiado na vida espiritual. Eu não sei quantos aqui já ficaram doentes alguma vez, deu aquele desconforto, você está mal, está indisposto, dor de coluna, dor de cabeça, uma série de coisas. Aí você procura o médico, vai lá no hospital, aí o doutor vai te atender. Primeira pergunta que ele faz: você faz atividade física? Você faz caminhada? Alguns têm vontade de falar assim: doutor, sai para lá, eu vim aqui atrás de uma solução, e o senhor vem me perguntar de exercício físico, de caminhada, de... não, doutor, vamos falar de remédio, eu preciso de uma cura. Queridos, a ciência descobriu que o sedentarismo é pior do que o tabagismo. A pessoa que não se movimenta, ela pode ter consequências piores do que o tabagismo. Na vida espiritual, a palavra poder vem de dinâmico, porque uma pessoa que está envolvida no poder do Espírito Santo, ela tem uma vida dinâmica no cumprimento da missão. Ela trabalha, ela se envolve, ela participa, ela testemunha da fé, ela está em constante atividade, seguindo o cabeça, Cristo Jesus. Eu e você somos membros desse corpo. A palavra poder também vem de dinamite, é algo explosivo. Você sabe por que a dinamite em alguns lugares é utilizada? Para quebrar barreiras. Existem lugares que utiliza-se a dinamite para romper barreiras e construir pontes.
O poder de Deus, quando se manifesta em nossa vida, ele rompe barreiras do egoísmo, orgulho, ciúme, inveja, presunção, indiferença, sedentarismo espiritual. Ele rompe barreiras. E a pergunta é, pelo texto bíblico, para que o Espírito Santo desce? Quando ele desce sobre uma pessoa ou sobre uma igreja, o que vai acontecer naturalmente? O que o texto diz aqui? Depois que descer sobre vós o Espírito Santo, sereis minhas testemunhas. Queridos, Deus não precisa de advogados, Ele precisa de testemunhas. Deus não precisa que pessoas se levantem ofendendo, brigando para defender o nome de Deus. Deus não precisa de advogados. A única ordem que Ele deu, puder aumentar só um pouquinho o retorno aqui, a única ordem que Ele deu é para que hajam testemunhas, que possam falar daquilo que viram e daquilo que ouviram, daquilo que o Espírito Santo tem realizado na vida de cada um dos seus filhos. Queridos, nós somos chamados a testemunhar. Já viu quando você experimenta um remédio, um medicamento, uma injeção, ou um suplemento, ou uma experiência financeira, profissional, que faz a diferença de alguma maneira, e aí você conta para alguém, rapaz, olha, ou um carro, você trocou de carro, pegou um outro carro, rapaz, olha, você tem que experimentar isso. A gente fala com tanta convicção, mas da fé, parece que a gente vai levando de qualquer maneira. Deveríamos falar com entusiasmo, com alegria, com convicção, porque, queridos, o Evangelho transformou a nossa vida, agora pode também transformar a vida das pessoas ao redor. Depois, o Evangelho nos chama a sermos testemunhas em Jerusalém, Samaria, Judeia e até os confins da terra. Sabe o que a Bíblia está dizendo aqui? Primeiro, seja uma testemunha viva em Jerusalém, dentro de casa. Depois, em toda a Judeia, vizinhança, Samaria, a cidade, e por fim, até os confins da terra. Não dá para ser uma testemunha lá do outro lado do país, se não formos uma testemunha viva dentro de casa. Queridos, cada dia sendo um instrumento nas mãos de Deus, levando o Evangelho. Philip Yancey disse que a missão do cristão é tornar visível um Deus que é invisível. E como nós podemos tornar visível um Deus que é invisível? Queridos, a tua vida é a maior pregação que pode existir nesta terra. Esses dias eu estava fazendo um evangelismo em São Joaquim da Barra. Alguém já ouviu falar ou conhece São Joaquim da Barra? Aqui dentro da Paulista Oeste, lá perto de Ituverava, Ribeirão Preto, aquela região. Era o maior município que tínhamos aqui na Paulista Oeste, sem presença de igreja adventista. Plantamos uma igreja lá, uma cidade de mais de 50 mil habitantes, não tínhamos uma igreja. Como Jesus vai voltar se nós precisamos pregar o Evangelho? Há pessoas preocupadas com os sinais do tempo do fim, há pessoas preocupadas com as profecias, há pessoas querendo marcar datas para a volta de Jesus, preocupadas com o regime alimentar para estar pronto e preparado, perfeita para a volta de Jesus, pessoas preocupadas com o Papa, o presidente dos Estados Unidos, os sinais, decretos, tudo isso faz parte, mas a Bíblia diz: e será pregado este Evangelho do Reino por todo o mundo, para testemunho a todas as nações. Então, e somente então, virá o fim. Queridos, as profecias indicam que enquanto o mundo despenca violentamente,
uma igreja se desperta poderosamente. Não dá para a gente pensar na volta de Jesus, a mansão, sem nos envolver primeiro na missão, porque primeiro ide por todo o mundo e pregai o Evangelho, depois virá o fim. Queridos, não esteja preocupado com alarmismos, porque há pessoas que têm um êxtase espiritual quando acontece algo explosivo lá nos Estados Unidos, a fala do Papa, a fala do presidente dos Estados Unidos. Alguns dependem desses sinais para estarem ali bem ajustados na fé. Queridos, nós não dependemos disso. Nós precisamos nos levantar como igreja para pregar a última mensagem de advertência ao mundo. A nossa preocupação não é quando ele vai voltar, mas é quem vai voltar e quem vai estar pronto para esse grande dia. A nossa preocupação é que nós devemos estar prontos hoje, preparados agora, porque o dia que dermos o último suspiro para nós, a porta da graça se fechou. Antes de Jesus voltar, vai acontecer o fechamento da porta da graça. O Espírito Santo não mais pleiteará sobre o coração dos culpados habitantes da terra. E quando chegar esse dia, Jesus vai dizer no santuário celestial: está feito. Continue o justo sendo justo e o imundo sendo imundo. Vai chegar um momento da história que o sujo não poderá se limpar, porque o Espírito Santo não mais pleiteará, trabalhará sobre o coração dos culpados habitantes da terra. O nosso tempo é hoje. Queridos, agora o Espírito Santo trabalha. E esse é o momento da gente estar alerta, porque vai chegar um momento, não é que a Bíblia vai desaparecer, mas vai chegar um momento que o ser humano não mais será convertido, porque o Espírito Santo vai ser retirado. A impressão que dá é que em alguns lugares, alguns corações, o Espírito Santo já se retirou. A pessoa já bloqueou todas as oportunidades que Deus deu. Por isso, queridos, o ser humano chega ao ponto de cometer coisas absurdas. Em alguns corações não há mais oportunidade de graça, porque fechou-se a porta da graça na vida da pessoa. E o dia que dermos o último suspiro, também fechou a porta da graça. A sepultura não vai converter ninguém. Não é esse o propósito de descermos ali a mansão dos mortos, a sepultura. A sepultura não converte ninguém, não muda as decisões. Se nós dermos o último suspiro, perdidos, não espere que a sepultura vai transformar pessoas. Do jeito que ela der o último suspiro, ela vai ressurgir naquele grande dia para a ressurreição da vida ou a ressurreição do juízo. Apenas dois caminhos, duas alternativas. Queridos, a nossa necessidade é no poder do Espírito Santo envolvendo a igreja aqui na comunidade. Eu não sei quantos se lembram dessa lição da escola sabatina, o terceiro trimestre de 2016. O título era O Papel da Igreja na Comunidade. Alguém se lembra dessa lição? Temos aqui algumas pessoas que se lembram o papel da igreja na comunidade. O autor, em algum momento, ele dizia assim: se a igreja que você congrega, ela desaparecesse do bairro instantaneamente, faria falta na comunidade ou ninguém perceberia a sua ausência? Queridos, é um pensamento forte. Se a igreja que você congrega, ela desaparecesse, quanto tempo iria passar para a comunidade sentir falta da igreja? Deveria sentir falta
imediatamente. A igreja fechou e agora nossa vida não vai ser a mesma. Mas o que aconteceria em muitos lugares é que a comunidade iria passar uma semana, um mês, um ano, 10 anos e não iria sentir falta da igreja que fechou as portas. Eu e você precisamos ser uma igreja relevante. E para isso, queridos, é necessário a comunhão com Deus. O testemunho faz parte, mas vários missiólogos, eles criam uma associação inseparável entre comunhão e missão. Não dá para você criar uma dicotomia de comunhão e missão. Os maiores pregadores do Evangelho, a gente está falando de grandes evangelistas que pregavam para milhares de pessoas, que convertiam muitas pessoas. Boa parte deles não eram os mais capazes, não eram os mais eloquentes, não eram os que mais dominavam técnicas de oratória, eram os mais próximos de Deus. Estes que tinham uma comunhão intacta, ao falarem da palavra de Deus, eles eram poderosamente usados no cumprimento da missão. Então, nós precisamos fortalecer a comunhão com Deus. Quando há uma apatia espiritual, uma indiferença com a missão, isso indica como um termômetro que não está tendo comunhão. Porque quando há comunhão, quando há entrega verdadeira, há milagre de salvação. E queridos, nós não estamos falando apenas de pessoas que pregam, pessoas que dão estudo bíblico. A sua vida é algo que ninguém pode contradizer. Ellen White diz assim: os homens podem combater ou desafiar a nossa lógica e argumentação, mas contra uma vida justa, reta e santa, ninguém pode contradizer. Eu estava lá em São Joaquim da Barra, fazendo evangelismo. Chegou um jovem, chegou interessado, queria aprender de Deus, queria se render a Jesus. E no final, eu fiquei ali porque eu estava curioso. E de vez em quando a gente pergunta: olha, como que você veio aqui para a igreja? Olha, um amigo me convidou, olha, eu fui convidado por um vizinho, alguém mandou mensagem, alguém me ligou. Existem maneiras. Mas aquele jovem, ele disse o seguinte: pastor, estou vindo aqui porque eu nunca me esqueci da minha avó. Eu fui criado com a minha avó na minha infância, até os 9 anos de idade. Depois a minha avó faleceu. A minha avó descansou no Senhor. Mas pastor, mesmo depois que ela perdeu a vida, o testemunho dela fala até hoje na minha vida. Eu não consigo esquecer, porque minha avó era uma mulher de Deus, era uma mulher santa, era uma mulher justa, ela orava por todos nós na madrugada, ela tinha amor por cada um de nós, ela vivia um evangelho simples. E pastor, eu nunca me esqueci do testemunho da minha avó. Até hoje eu estou incomodado e por isso eu estou vindo aqui. Queridos, o testemunho, o oposto, também é verdade. Quantas vezes nós já vimos a igreja fazer um trabalho espetacular? O pastor Gabriel está aqui, já deve ter passado por isso. Numa comunidade que não tinha igreja, um trabalho espetacular. E de repente um testemunho. Alguém que fez algo que não devia, um adultério, uma fofoca, uma mentira, uma briga, um desentendimento, uma fraqueza espiritual, uma imaturidade emocional, desentendimentos na nova comunidade. Queridos, é mais fácil fazer um filho do que ressuscitar um morto. Existem muitas igrejas por aí que foram abertas em bairros menores ou cidades que depois de um mau testemunho, você não consegue entrar mais, porque sempre associam a igreja do fulano de tal, que fez isso e aquilo. Você é adventista? É a igreja do fulano de tal, que dá calote em todo mundo. Quantas vezes eu já ouvi
empresários dizerem: adventista é bom, mas não vou dar emprego não, porque faz corpo mole, porque faz dívida, não paga. Queridos, o testemunho é extraordinário, mas o testemunho também exerce um efeito extremamente negativo. Por isso a comunhão com Deus, nós precisamos fortalecer o básico. Talvez alguém esteja pensando: pastor, mas nós estamos falando do óbvio. Só que a gente tropeça no óbvio, em coisas pequenas. Você já viu alguém andando na rua e de repente distraído não viu uma Scania, um trator, um caminhão, um prédio, tropeçou no prédio e caiu no chão? Já viu? Mas já viu alguém tropeçar na quina do meio-fio, numa pedrinha no meio da rua, uma quina de um degrau, uma cadeira, uma escada? A gente tropeça em pequenas coisas. A comunhão com Deus tem sido essa pedrinha no meio do caminho, algo tão óbvio, mas é o que tem levado muitas pessoas à ruína, ao desespero, à perdição. Porque se a gente romper a aliança com Deus, a comunhão com Deus, queridos, nós não podemos contra os dardos inflamados do maligno. A nossa única força está na oração, na Bíblia, na comunhão, a palavra de Deus. Pastor, mas eu não tenho tempo. Há um pregador chamado John Piper, que certa vez ele disse o seguinte: as redes sociais em geral, Instagram, WhatsApp, TikTok, Facebook e tantas outras, serão provas no dia do juízo que tínhamos tempo. O que não tínhamos era prioridade. Ninguém poderá dizer naquele grande dia: Senhor, eu não tinha tempo. Instagram, WhatsApp, Twitter, TikTok e tantas outras irão mostrar que a questão não era a falta de tempo, a questão era a falta de prioridade. Eu nunca vi alguém dizer assim: pastor, rapaz, olha, ora por mim, porque eu não tenho tempo para nada, eu estou há 3 semanas sem dormir. Eu não tenho tempo, pastor. Ora por mim, porque eu estou há 2 semanas sem comer. Pastor, olha, eu não tenho tempo nem de beber. Pastor, já estou 1 mês sem ir no banheiro, não tem tempo. Já viu alguém falar isso? Pastor, ora por mim, porque eu já estou há 3 semanas sem tomar banho. Então vamos parar por aqui, né? Mas, queridos, tudo que é essencial, fisiológico, é necessário, a gente encontra tempo. Quando a gente olha a comunhão com Deus como sendo algo secundário, a gente negocia isso. Mas a comunhão com Deus é como dormir, comer, beber, respirar, tomar banho. É necessário. Nós precisamos estar alicerçados em Deus, porque é incoerente querer passar a eternidade com Deus no céu, se não temos tempo para Ele aqui na terra. Nós precisamos desenvolver. Olha o que o texto de Josué disse: nós estamos no início de um evangelismo. E queridos, primeiro ponto aqui do evangelismo, eu falo assim: sabe qual é o primeiro passo para o sucesso do evangelismo? O primeiro passo é a participação e envolvimento da igreja. Quando os membros da igreja não se envolvem, nós passamos o recado para os amigos, vizinhos, ex-adventistas, assim: não é tão bom assim não, você não precisa ir, porque eu também não vou. Então o primeiro passo é a participação de todos. E queridos, se você quer ver a glória de Deus sendo manifestada na sua vida, na vida de um familiar, um filho, pai, mãe, vizinho, parente, um ex-adventista, é o momento da gente trazer essas pessoas, porque Deus vai trabalhar poderosamente. O segundo passo aqui, Josué 3, verso 5 diz: santificai-vos, porque amanhã o Senhor fará maravilhas no meio de vós. O povo estava para atravessar o rio Jordão e entrar na terra prometida, mas a ordem de Josué ao povo foi clara:
santificai-vos. Ele poderia dizer: preparai-vos, organizai-vos, fortalecei-vos, mas a ordem foi: santificai-vos, porque não existe força maior do que quando uma pessoa ela deposita toda a sua vida no altar de Deus. Então nós estamos nos santificando. Temos guardiões de oração orando, clamando, jejuando. Ontem uma querida irmã disse: pastor, eu já estou no jejum, eu já estou clamando pela intervenção de Deus para que Ele proporcione milagres. Nós precisamos buscar o milagre que vem de Deus. Olha que texto, nós já estamos indo aqui para a parte final. Mateus 5,16. Assim resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem a vosso Pai que está nos céus. Queridos, as nossas boas obras têm o poder de nos salvar, sim ou não? Se eu fizer tudo certinho, boas obras, isso não me dá um crédito lá no dia do juízo para a salvação, sim ou não? A Bíblia diz: vós sois salvos pela graça, mediante a fé, não de obras, para que ninguém se glorie, pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus para boas obras. Mas Lutero, certa vez, ele disse assim: Deus não precisa das nossas boas obras, mas os vizinhos precisam. As minhas obras não têm o poder de me salvar, mas as boas obras podem colaborar para a salvação de outros. Olha que interessante, o que eu fizer não me dá nenhum crédito no dia da salvação, porque o mérito é de Jesus, Ele fez tudo por nós. Só que as nossas boas obras ou más obras podem colaborar para a salvação ou perdição de alguém. Por isso o texto diz assim: assim resplandeça a vossa luz, as tuas obras, o teu testemunho diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras, e ao verem as vossas boas obras, eles irão glorificar a vosso Pai que está nos céus. Deus não precisa das nossas boas obras, mas os vizinhos precisam. Eles não precisam das nossas más obras. Enfim, queridos, nós estamos vendo um mundo mais desejoso de receber o Evangelho do que os cristãos de pregá-lo. E pregar o Evangelho não é você falar palavras eloquentes, não é você ter entusiasmo. Queridos, eu quando vim para a igreja adventista do sétimo dia, contei ontem um pouquinho do testemunho. Eu era como um homem das cavernas, porque eu andava na madrugada fora, vestido tudo de preto, com coturno, correntes, piercing, tatuagem. Era a vida que eu levava lá no mundo do rock, heavy metal, black metal. Era guitarrista de banda de black metal. Uma vida de perdição. Não queria saber de Deus, não acreditava em Deus e nem no diabo. Ontem compartilhei aqui como Deus me alcançou das trevas para a sua maravilhosa luz. Só que quando eu cheguei na igreja adventista do sétimo dia, eu confesso que eu me senti um pouquinho deslocado, porque eu vi os jovens cantando aqui na frente, participando, alguns pregando, orando, lendo a Bíblia, participando em diversas áreas, e eu dizia assim: Senhor, o Senhor vai me aceitar na igreja, mesmo eu não sabendo fazer nada? Eu não sei falar, eu não sei pregar, eu não sei cantar, eu não vou me envolver em nada, porque eu não sei. Queridos, para eu colocar uma roupa social, já eu arrepiava inteiro, né? Era um desafio, uma gravata, já ficava travado. E participar da igreja, para conversar com alguém, era como um homem das cavernas, o contexto que eu vivia lá fora. Mas um dia eu fiz um voto com Deus: Senhor, se o Senhor alcançar minha vida,
e transformar minha vida, eu vou dedicar minha vida inteiramente para a tua causa. E eu fui evangelizado por um irmão chamado Eli. O Eli me deu estudo bíblico, eu fui batizado nas águas, e aí o Eli sentou do meu lado e falou: a partir de hoje, você é o meu dupla missionário. Aí eu lembro que eu olhei e falei: Eli, mas como é que funciona? Eu mal cheguei e eu já vou ser promovido, dupla missionário? Eu vou receber salário, né? Ele falou: não, calma, não é bem assim, né? Fica tranquilo, você vai me acompanhar nas atividades missionárias. Eu falei: ô Eli, até hoje deu certo o seu trabalho? Ele falou: olha, Deus está abençoando. O seu testemunho, a sua conversão é uma prova disso. Eu falei: Eli, não vamos correr o risco de dar errado, não. Pode continuar fazendo o trabalho, é melhor sozinho que mal acompanhado, né? Eu não sei falar nada, eu não sei fazer nada, eu acho que eu vou te atrapalhar, se você quer saber a verdade. Fica tranquilo, você não precisa falar nada, não precisa pregar, não precisa, fica tranquilo, você só vai me acompanhar. Eu falei: tá bom, irmão. Toda segunda, sabe onde o Eli ia? No presídio. Sabe quem ia junto? Eu ia junto. Eu queria estar lá? Sinceramente não. O cheiro, queridos, do presídio, quem trabalha aqui, às vezes até gruda na gente. Tem noite que eu estou lá em casa, eu sinto o cheiro grudado na roupa. E quando eu fui lá com Eli, a gente ia passando de cela em cela, ficava horas e horas, o dia todo, a tarde inteira, e eu só acompanhava, eu só observava. Aí terço ele ia para o pequeno grupo e levava junto. Aí quarta ia pregar numa igrejinha mais distante, eu ia junto. Todo lugar que o Eli ia, eu ia junto. E eu fui entendendo o que significava uma vida pautada pela missão. Não numa sala, não nas quatro paredes, não numa sala de aula com lousa, mas na prática. O Eli me levava junto e eu fui aprendendo. E queridos, a pergunta de Deus não é o quanto você sabe, mas o quão disposto você está. A pergunta de Deus não é o quanto você sabe, o quanto você tem, o quanto você pode. A pergunta é: você está disposto? Se houver disposição, haverá capacitação. Se você disser: Senhor, eis-me aqui, envia-me a mim, Ele vai fazer maravilhas na sua vida. E aí, queridos, eu fui me envolvendo. Em algum momento eu vi alguém que estava passando pela mesma situação que eu. Aí eu contava o meu testemunho, eu falava da minha história, eu falava do que Deus estava fazendo na minha vida. Nada decorado, nada, eu simplesmente contava o que eu estava vivendo na prática, contando testemunho, porque contra palavras e argumentos os homens podem combater, mas contra a tua experiência prática, o teu testemunho, ninguém pode contradizer, porque isso transformou a sua vida. E eu ia contando, queridos, para a honra e glória de Deus. Hoje, pela graça infinita de Deus, hoje de manhã mesmo, prostrado a Deus, estava me lembrando: Senhor, um dia eu não posso me esquecer de quem eu sou, de onde Ele me tirou. Um dia, Senhor, eu estava no fundo do poço, com o rosto em terra, 1 ano e meio com depressão, síndrome do pânico, mania de perseguição, sendo atormentado por espíritos malignos, quase colocando um ponto final na minha vida. Não havia perspectiva nenhuma. Parentes diziam: o que vai ser desse menino? Não tem mais jeito. E um dia eu fiz um compromisso com o Senhor. Eu falei: Senhor, se o Senhor me salvar, eu vou dedicar minha vida para a tua causa. Hoje, queridos, para a honra e glória dele, eu tenho a alegria, o privilégio e a responsabilidade de trabalhar na área do evangelismo em mais de 370 igrejas, mais de 330 igrejas em todo o oeste de São Paulo, coordenando a área de evangelismo, missão global, plantio de igrejas em todo esse território, o ministério carcerário. Hoje nós estudamos a Bíblia com mais de 700 reeducandos
em mais de 20 unidades prisionais. Aí eu olho para trás e eu me lembro do Eli, uma pessoa simples que montava em cima de uma bicicleta, que ia em dia de sol, em dia de chuva, tinha dia que caía um pé d'água. E eu me lembro que eu pensava assim: hoje o Eli não vem. De repente a campainha tocava, eu saía lá na porta, o Eli todo ensopado, com a Bíblia intacta dentro de 2 sacolas enroladas, que não desistiu em momento algum. Eu olho para trás e eu vejo como a influência do Eli me ajudou a desenvolver na fé, na vida espiritual. Deus quer fazer maravilhas na minha e na sua vida, nos usar poderosamente. Ao longo dessa semana Ele vai fazer maravilhas. E eu encerro aqui, queridos. Aqui está um pedacinho aqui da minha família. Não dá para ver muito bem. É uma família que enfrenta desafios, conflitos, dificuldades, problemas, desafios, limitações. No dia 2 de março de 2020, eu era pastor no Espírito Santo. Era uma segunda-feira, depois de dias intensos. E eu me lembro quando eu olhei para o celular por volta de 6 da manhã, mais de 10 ligações perdidas. Na hora me deu calafrio, porque eu sabia que ninguém iria ligar logo no amanhecer, bem cedinho, 5 horas da manhã, para comunicar uma notícia boa. Era ligação de primo, prima, tio, tia. Eu tremi na hora. Eu comecei a pensar na minha avó de 84 anos. Depois pensei no meu pai safenado, problemas de coração. Queridos, o desespero bateu, porque é uma ligação indesejável. Ela chega para todos nós. É uma ligação que não esperava, que traz um desconforto, um desequilíbrio em todas as áreas. Eu peguei o celular, retornei a ligação para um tio. Em menos de 5 segundos, em lágrimas, ele comunicou o falecimento do meu irmão mais novo, 32 anos. Um mês atrás, eu estava com meu irmão. Nós tivemos férias juntos. Ele tinha o seu filho, os meus filhos, a sua esposa, a sua vida. Só que naquelas férias, a gente teve um momento só eu e ele. Parece que a gente queria assim esquecer de tudo. E fomos lá para um clube. Eu tinha 33 anos, ele estava com 32. Nós fizemos coisas que não fazíamos há muitos anos. Brincamos de pimbolim, ping-pong, fomos para a piscina, fomos para a sauna. Foi uma sensação extraordinária. Passar aquele dia com meu irmão. Parece que a gente estava revivendo a infância. E o principal assunto era a vida espiritual. Era acertar a vida com Deus. Era colocar tudo em ordem. Falamos sobre isso na piscina, na sauna, nas brincadeiras. Foi tão bom aquele dia, coisa que a gente não fazia há muitos anos, que no dia seguinte a gente repetiu. No dia seguinte eu falei com a minha esposa, ele falou com a esposa dele. Olha, a gente queria repetir. Não sei porquê, mas a gente quer repetir isso. Voltamos para o clube, brincamos, rimos. Uma sensação. Um mês depois, ele tinha um filhinho, um pequeno Arthur de 1 ano e meio, a esposa. Foi um mês depois dessa foto. Essa foi a última foto que eu tirei com meu irmão. E aí vem a notícia que faz a gente perder o chão. É uma notícia terrível. Parece que é um pesadelo. Parece que a gente vai acordar em algum momento e era apenas um sonho. Pelo menos 2 anos você chora todos os dias. 2 anos, 3 anos. Está no volante, chora. Está tomando banho, chora. Acorda, chora. Dorme, chora. Acorda antes da hora, chora. A dor do luto é uma dor cruel, desumana.
Por isso a Bíblia diz que vai ser o último inimigo a ser destruído, aniquilado, porque é terrível. Passaram-se quase 7 anos que eu não vejo meu irmão. É duro, machuca demais. E provavelmente você tem alguém também que não veja há muito tempo. Esse mundo é uma miragem. Nós estamos aqui de passagem. Aqui, queridos, não é o nosso lar, não é o nosso lugar. Nós estamos aqui de passagem. A nossa pátria é o céu. Só vai suportar a obra quem enxergar a casa pronta. Se você não tiver um vislumbre da mansão celestial, a gente não suporta os desafios desta vida. Numa obra de construção existe poeira, pedra, existe gasto, investimento, transtorno, dúvida, inseguranças. Só suporta a obra quem enxerga a casa pronta, quem sabe aonde quer chegar, quem tem um foco bem definido, tem um sonho, uma meta. A minha mãezinha aqui, queridos, eu encerro. A minha mãezinha, essa foto foi tirada, não dá para ver muito bem, mas ela está de madrugada, 4h30 da manhã, com a Bíblia aberta, orando, lendo a Bíblia, depois de 2 meses que o meu irmão faleceu. Eu sei o que é perder um irmão, mas eu não sei o que é perder um filho. É uma dor cruel, desumana. Mas essa cena, eu acordei com luto, de madrugada, eu estava na casa onde o meu irmão morava, junto com os meus pais. E aí você lembra de tudo, né? Todo quarto que você olha, o banheiro, os objetos, os itens. E quando eu chego de madrugada, eu encontro a minha mãezinha com a Bíblia aberta. Aquilo foi uma mudança de rotina. A minha mãe, todos os dias, ela fazia isso, sempre. Desde que se entregou a Jesus, essa é a sua rotina. Agora, no meio da tempestade, ela não se apegou em Deus, agora eu não aguento mais, eu estou sofrendo. Essa era a sua rotina. E quando eu vi aquela cena, a minha mãe com uma Bíblia amarelada pelos anos de uso, eu me lembrei de uma frase de Charles Spurgeon: uma Bíblia caindo aos pedaços normalmente pertence a alguém que não está. A Bíblia pode estar despedaçada, mas a pessoa que vasculha a Bíblia, ela é restaurada à imagem do Criador. E quando vi a minha mãe no meio desse tormento terrível, da dor do luto, lendo a Bíblia, orando em comunhão, eu me lembrei da parábola dos 2 construtores. Um que constrói sobre a rocha, o outro que constrói sobre a areia. Essa parábola diz que todos constroem. Não dá para não construir. Não dá para a gente dizer, olha, eu me nego, eu quero apenas curtir essa vida e não vou construir sobre nada. Eu não quero saber de salvação e nem perdição, daquilo que é momentâneo ou eterno. Não existe isso. Ou nós estamos construindo sobre a rocha, ou nós estamos construindo sobre a areia. Construir sobre a rocha não nos livra das tempestades da vida. O mais importante na construção não é a aparência de fora, não é a fachada da casa. O mais importante é a base, é o fundamento, é o que os olhos não veem. É o que você faz de madrugada quando ninguém vê. É o que você faz de manhãzinha quando ninguém está por perto. Colocar uma boa roupa, bem vestido, estar na igreja, dando o nosso melhor, bonito, bonita. Isso é fachada. Aparentemente todas as casas são iguais. Mas o alicerce, a base, o fundamento, que ninguém vê, só é revelado no dia da tempestade. A tempestade revela qual o fundamento dessa casa foi construído. A tempestade vem sobre todos. Os que constroem sobre a rocha ou sobre a areia. Mas, queridos, quem constrói sobre a rocha estará intacto pelo grande maestro, pelo grande comandante dessa embarcação, que apesar das ondas fortes, ele tem controle sobre o mar, ele tem controle sobre as ondas, ele tem controle sobre as tempestades, ele tem controle sobre as tormentas internas que nos atormentam, ele tem controle de todas as coisas. E se nós estivermos ao lado de Deus, queridos, nós seremos mais do que vencedores em Cristo Jesus. Um dia, uma história conta que um menininho entrou no avião e em algum momento deu aquela, como é que chama? Fugiu a palavra? Turbulência. Deu aquela turbulência, tremedeira, e vários tripulantes ali em choque, em desespero, e um garotinho tranquilo, calmo, sereno, e alguém perto olhou para ele e falou: rapaz, você não tem medo não? Você não se desespera? Eu não, eu estou tranquilo. Mas por que essa tranquilidade? Porque o piloto é o meu pai. Querido, se o piloto da sua vida for o seu pai, você vai confiar até o último instante. Ele está no trono que rege o universo.
no centro do universo, controlando todas as coisas. O apelo desta manhã é para aqueles que querem dizer: Senhor, dirija a minha vida, conduza a minha vida por completo, eis-me aqui, envia-me a mim. Ninguém pode dizer: venha o teu reino, sem antes dizer: eis-me aqui, envia-me a mim. Porque antes de Ele nos dar uma mansão, Ele nos deu uma missão. Primeiro a cruz, depois a coroa. Primeiro a guerra, depois a vitória. Primeiro a grande tribulação, depois a mansão celestial. Se esse é o teu desejo, firmar um compromisso com Deus: Senhor, usa a minha vida. Nós vamos ouvir o louvor agora. Enquanto a gente ouve esse louvor, se esse é o teu desejo, junto com a sua família, se envolver, convidar pessoas, participar na semana, para a gente ter um revivamento espiritual, uma proximidade maior com Deus. Enquanto a gente ouve esse louvor, coloque-se em pé onde você está, e eu queria que você viesse aqui à frente. Nós vamos fazer uma oração de entrega, e se nós temos amigos queridos que ainda não são membros batizados, eu queria que você viesse aqui também, e eu quero dar um abraço em você. Ou venha acompanhado de um amigo, um parente, um familiar, porque agindo Deus, quem o impedirá? Deus abençoe a minha e a sua vida. Quando a gente ouve esse louvor, coloque-se em pé e venha